Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sistema excretor, um componente estudado pela área da zoologia na biologia. Nossas integrantes são Emília Gabriela, Isabela de Sá, Larissa Negrelli, Lisnara Costa e Sara Silva. Como componentes do nosso sumário nós temos definição de zoologia, definição de sistema excretor, definição de filo animal, definição de filos animais e seus sistemas excretores e um folder com um resumão de tudo para vocês. E qual a definição de zoologia? A zoologia é um ramo da biologia que estuda a origem e a vida dos animais, reino Animalia, aprofundando-se nos estudos de suas características e processos de evolução. Para um ser vivo ser classificado como animal, ele precisa ter 3 características: ser eucarionte, possuir células que apresentam um material genético delimitado por um envoltório nuclear, pluricelular, possuir grandes variedades de células e se alimentar por ingestão, ser heterótrofo, retirar o seu alimento de outro organismo. E o que é o sistema excretor? O sistema excretor é o responsável por garantir que as diversas substâncias encontradas em excesso no corpo e os produtos tóxicos do metabolismo sejam eliminados. Isso quer dizer, portanto, que esse sistema contribui ativamente para a manutenção da homeostase, por meio da produção da urina. E o que significa homeostase? Homeostase significa um sistema integrado do organismo que mantém estabilidade das funções de entrada, metabolização e excreção. E o que seria filo animal? Um filo, do grego phylum, é uma unidade taxonômica acima da classe e abaixo do reino, que agrupa organismos com características físicas, anatômicas, fisiológicas e evolutivas similares. O reino animal é dividido em 9 filos, sendo eles poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios ou nemateumintos, anelídeos, equinodermos, moluscos, artrópodes e cordatos. Agora vamos conhecer um pouquinho de cada filo, a sua definição e como funciona o sistema excretor de cada um. Os poríferos. Os poríferos são animais invertebrados que possuem o corpo rico em poros, como o próprio nome já diz. São pouco complexos e vivem em ambientes aquáticos. Exemplo, as esponjas do mar. E como funciona o sistema excretor dos poríferos? Bom, os poríferos não possuem sistema excretor, porém, os rejeitos saem das células por difusão em direção à cavidade da espongiocele, o atrito, saindo pela abertura do ósculo, orifício superior, decorrente de um fluxo de água provocada pelo batimento flagelar dos coanócitos dispostos na sua superfície interna. Então, como vocês podem ver na imagem ao lado, a primeira parte acontece na espongiocele, o atrito. Depois sai pela abertura do ósculo, orifício superior, que é decorrente de um fluxo de água. E depois, eles são dispostos na sua superfície interna. Os quinidários. Os quinidários são animais invertebrados aquáticos. Possuem um corpo mais complexo, com a presença de tentáculos e auxiliam no equilíbrio do ambiente. Um exemplo são as medusas, anemonas do mar e caravelas. O sistema excretor dos quinidários ocorre de forma semelhante aos poríferos, eliminando os rejeitos através das paredes do corpo, contudo sendo captado pela cavidade gastrovascular e dessa saindo pela boca circundada por tentáculos. Então, como vocês podem ver, tudo começa pela cavidade gastrovascular, depois disso passando pela gastroderme, mesogleia, epiderme, tentáculo e, por último, pela boca. E o que são os plateumintos? Os plateumintos são vermes invertebrados que possuem o corpo achatado. Podem ser encontrados em ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Apresentam um sistema digestório incompleto e não são segmentados. Exemplos são as tênias, planárias e esquistossomos. O sistema excretor dos plateumintos ocorre através de estruturas chamadas de protonefrídeos, que contêm células ciliadas, chamadas células-flama ou solenócitos. As células-flamas eliminam as excretas, transportando-as por canais e dutos que se abrem para o meio externo, liberando as excretas geralmente na forma de amônia. E o que são as células-flama?
As células-flama são células excretoras que se encontram em vários grupos de animais, como plateumintos, anelídeos e larvas de moluscos. Então, como vocês podem ver na imagem ao lado, tudo começa pelas células-flama, assim passando e eliminando as excretas, transportando-as por canais e dutos que se abrem para o meio externo e liberando, por fim, as excretas, geralmente na forma de amônia. Os nematóides. Os nematóides são vermes invertebrados, cilíndricos e alongados. Eles possuem sistema digestório completo. Eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou terrestres úmidos e não são segmentados. Um exemplo são as lombrigas. Sistema excretor dos nematóides. As excretas podem ser eliminadas pela superfície do corpo ou por meio de canais coletores contendo células especializadas denominadas RENET. E o que são as células RENET? As células RENET são nada mais nada menos que estruturas que compõem o sistema excretor dos nematóides, sendo essenciais para o seu funcionamento. Os moluscos. Os moluscos são animais invertebrados de corpo mole geralmente protegidos por uma concha. Eles podem ser de água doce ou terrestres e possuem sistemas digestório completo. Um exemplo são as lesmas, caracóis e polvos. Sistema excretor dos moluscos. A excreção ocorre por metanefrídeos. Cada uma dessas unidades se constitui de um duto com duas aberturas, uma delas em funil ciliado, atuando na filtragem do líquido celomático, e a outra por onde o excremento é eliminado. Os metanefrídeos ou netafrídeos são estruturas tubulares que funcionam como órgãos excretores em invertebrados, sendo conhecidos como os rins desses animais. Os anelídeos. Os anelídeos são animais invertebrados que possuem o corpo formado por diversos anéis e são segmentados. Eles podem ser encontrados em ambientes de água doce e solo úmido e também possuem sistema digestório completo. Exemplos são as minhocas, sanguessugas e poliquetas. O sistema excretor dos anelídeos ocorre através de metanefrídeos. Nesse sistema, uma estrutura chamada nefrostoma absorve as excretas presentes no celoma ou na corrente sanguínea e as armazena até a excreção por poros chamados de nefridióporos. Mas o que é a estrutura nefrostoma? A estrutura nefrostoma nada mais é que uma estrutura que absorve as excretas presentes no celoma ou na corrente sanguínea e as armazena até a excreção por poros chamados de nefridióporos. Os artrópodes. Os artrópodes são animais invertebrados com corpo segmentado, possuem exoesqueleto de quitina e apêndices articuladas, para, antenas ou pinças. Eles possuem sistema digestório completo e digestão extracelular, fazem sua própria digestão de alimento colocando para fora. Exemplos são as borboletas, aranhas e os caranguejos. O sistema excretor dos artrópodes se diferencia de acordo com as subdivisões desse grupo. Na maioria dos insetos é constituído pelos túbulos de Malpighi, nos crustáceos por glândulas antenais, glândulas verdes, e nos aracnídeos, além dos túbulos de Malpighi, há glândulas coxais. Os equinodermos. Os equinodermos são animais invertebrados apenas marinhos, que se caracterizam pela presença de um endoesqueleto calcário e possuem o sistema digestório completo. Um exemplo são as estrelas do mar, ouriços do mar e pepinos do mar. O sistema excretor dos equinodermos, nesse grupo, o sistema excretor é ausente, sendo as partículas e substâncias excretas difundidas pela água circulante no sistema hidrovascular. Então, de acordo com a imagem ao lado, podemos perceber que é como se as substâncias que precisam ser excretadas pelo organismo são difundidas pela água, ou seja, como se elas fossem diluídas pela água, e isso acontece no circulante pelo sistema hidrovascular. Os cordatas. Os cordatas são todos os vertebrados e alguns invertebrados aquáticos. Possuem sistema digestório completo. Um exemplo são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. O sistema excretor do cordata varia de acordo com os subfilos. Um exemplo é a urocordata. Não são encontrados órgãos especializados na excreção, sendo que as células armazenam a excreta nitrogenada.
A eliminação da amônia se dá na superfície a da cesta faríngea, saindo do organismo junto com a água pelo sifão exalante. Exemplo, as ascídias. Então, é como se a fase de excreção acontecesse de uma maneira gasosa, sendo elas nas células que armazenam a excreta nitrogenada. Um outro exemplo de subfilo dos cordatas são as cefalocordata. A excreção é realizada através dos celenócitos, estruturas equivalentes às células flama dos plateumintos, moluscos e anelídeos, distribuídos segmentalmente por todo o corpo do animal. Exemplo, anfioxus. E por último, um dos subfilos dos cordatas são a craniata. É realizada através de um par de rins, sendo que cada um desses órgãos possui um grande número de unidades excretoras, que podem ser do tipo pronefrons, mesonefrons e metanefrons. O tipo de excreta dependerá da disponibilidade de água do animal, podendo ser amônia, ácido úrico ou ureia. Exemplo, os tubarões. Agora deixamos disponível para vocês um folder com um resumão de tudo o que foi dito no vídeo, porque sabemos que não é fácil lembrar de tudo isso. E também vai ser muito importante para estudar para a prova sem precisar ficar fazendo anotação depois de muito tempo. Foi isso, muito obrigada pela atenção!